A política comunista da China pode interferir os outros países membros do BRICS? A China deveria estruturar uma outra estratégia que proporcione maior crescimento econômico? Na verdade, é interessante que essa sigla BRICS, ela surgiu num estudo de um banco de investimento americano chamado Goldman Sachs, né? Um economista chamado Jim O'Neill, que ele fez um estudo para ver quais seriam as maiores economias do mundo, se o crescimento continuar mais ou menos nessa linha, no ano de 2050. E inicialmente, esses 4 países, na época a África do Sul não fazia parte do BRIC, né? Esses 4 países estariam entre as 5 maiores economias do mundo, os Estados Unidos estariam ali no meio. E aí, em 2010, por pressão da China, a África do Sul passou a integrar o BRICS, né? Tanto é que esse S final do BRICS passou a se referir à África do Sul em inglês, que é South Africa. Então, o BRICS é interessante, foi a primeira vez que uma sigla de um grupo de países surgiu de um estudo acadêmico e que depois esse grupo de países passou a se reunir anualmente para tentar adotar um discurso único nas suas políticas internacionais. Isso foi a partir de 2007, quando houve a primeira reunião do BRIC, dos presidentes dos BRICS. Então a gente pode dizer que em termos de bloco político, não econômico, bloco político, o BRICS passou a vigorar oficialmente a partir dessa primeira reunião em 2007. Aí todo ano esses presidentes dos países se reúnem, geralmente num dos países deles, do país que cedia a reunião, para traçar estratégias coletivas de atuação. Agora, esses 5 países do BRICS, eles têm muito mais diferenças do que semelhanças. Então, Rússia, China e Índia são potências nucleares, Brasil e África do Sul não são. A África do Sul, por ter uma economia muito menor, é como se fosse uma espécie de patinho feio desse grupo, mas a China pressionou para a África do Sul entrar porque ela tem interesses estratégicos na África, em termos de matéria-primas e investimentos, petróleo, minérios, etc. Então, para a China, a África do Sul entrar para o BRICS foi bom, porque ela é uma liderança da África do Sul, e ela participando dos BRICS, esses africanos se veem com um representante lá dentro. Mas o que o BRICS tem logrado sucesso até agora, pelo menos, é adotar um discurso único para reformar os organismos internacionais, como o FMI. Eles querem ter mais participação nas decisões do FMI, e foi por isso que os países do BRICS fizeram um aporte de capital muito grande há uns 2 ou 3 anos atrás no FMI, e também o discurso de Brasil, África do Sul e Índia de quererem fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, na verdade, esse grupo de países está tentando verificar quais são aquelas afinidades, aqueles interesses comuns que eles têm na esfera internacional. E até agora eles têm descoberto isso em termos de organizações internacionais e, em particular, da ONU. Mas você tem razão, por exemplo, a economia chinesa ela é uma economia centralizada, embora a China tenha elementos do capitalismo hoje na sua economia, mas, por exemplo, o câmbio na China é um câmbio fixo, né? Então a moeda deles, o yuan, não flutua de acordo com o mercado cambial. É o governo chinês que determina qual é a paridade da moeda chinesa em relação às outras moedas do mundo. E a moeda chinesa ela está desvalorizada artificialmente, exatamente para fazer com que as exportações chinesas se tornem mais baratas no mundo. Cada dólar hoje vale em torno de 6,5 yuans, né? O ideal é que isso caminhasse para 4 ou 5, é o que os Estados Unidos pedem, e o Brasil também, porque para evitar. E agora a gente vai ver, pode ser que o Banco Central chinês decida valorizar a moeda chinesa, permitindo uma maior importação de bens de consumo para atender essa política chinesa de aumentar o consumo da sociedade chinesa. Mas não sei se eles vão fazer isso nos próximos anos. Pode ser que sim, mas pode ser que a China resolva produzir esses bens internamente, né, para dar mais acesso à população para bens produzidos lá dentro. E aí para o Brasil isso não seria uma boa política, continuaria tudo como está.